Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje o papel das organizações sociais e dos conselhos participativos para o desenvolvimento de serviços e das políticas públicas. O assunto está em evidência. Recentemente foi sancionada a lei do marco regulatório de parcerias federais com organizações não governamentais, foi aprimorada a questão das políticas nacionais de participação social. Você tem discussão sobre esses problemas de gestão aí na área da saúde, por conta de crise de Santa Casa. Recentemente teve o lançamento de um livro, Organizações Sociais, a construção do modelo do advogado Rubens Naves, junto com outros autores. Então passa a ser um tema central, especialmente a partir das manifestações de junho do ano passado. E para debater o tema, contamos com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, do autor do livro, Dr. Rubens Naves, e também do advogado do Instituto Alana, Pedro Artung. E também contamos com a colaboração do jornalista Dimas Soldi, que selecionou as perguntas enviadas pelos nossos internautas através do portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco aqui, eu queria abordar um pouquinho essa questão desse avanço civilizatório que o Brasil experimentou nos últimos anos aí, com a sociedade civil ganhando musculatura, com as participações através de redes sociais e tudo. Vou primeiro com o Gilberto. Isso, como que o governo, como todo, não o governo Dilma em particular, mas como que deve ser a interação dos governos agora com a sociedade, movimentos sociais, ONGs, a partir dessa nova realidade que se abre com as redes sociais e com as manifestações de junho? Nassif, eu acho que você tem toda a razão no sentido de dizer que é irreversível um processo de exigência da sociedade em termos de transparência e de monitoramento e de acompanhamento e participação na formulação de políticas. Eu acho que não é que junho começou, mas eu diria que junho de fato foi uma explosão de um desejo ainda um pouco difuso, não expresso de maneira muito precisa, mas claramente um basta, claramente deu. As estruturas políticas vão ter que ser renovadas e não há mais espaço para um governo que não levar em conta essa questão da participação como método de governo. A palavra bonita, mas que custa ainda, porque a nossa cultura da política tradicional, ela não contempla essa dimensão. O Estado brasileiro foi sempre feito de maneira vertical, e mesmo em partidos progressistas você encontra resistência a esse padrão em que você se abre para o diálogo. É um diálogo sempre difícil, sempre tenso, porque a sociedade exige cada vez mais, o aparelho de Estado não está preparado para dar as respostas, então não tem conversa boa. Quando eu ouço falar que conselho é espaço de cooptação, eu dou risada, porque basta um crítico desse, aí uma reunião de um conselho desse, que ele sai achando que ele é um ótimo espaço para a oposição, porque na verdade é uma... Então, eu acho que... Mas é um momento da famosa crise criativa, da crise que vai fecunda, que vai nos permitir, eu acho que avançar, e eu tenho muita fé e muita confiança de que... E eu acho que o nosso governo compreendeu isso cada vez mais e agora vamos tratar de avançar, porque senão as ruas passam por cima. Tá, filho. Doutor Naves, essa questão das organizações sociais, elas ganham desenho a partir dos anos 90. Como que é hoje a interlocução com a área pública, federal, estadual? Quais são os principais obstáculos para estabelecer essa parceria de maneira profícua? Eu acho que esse projeto de país, projeto de nação que está na Constituição Federal, com a participação das organizações sociais, tanto na área da saúde, como na educação, na área da ciência e tecnologia, na área da criança e do adolescente, enfim, em quase todas as áreas de políticas públicas. Então, essa tendência que é um projeto brasileiro, quer dizer, ela tende a se perpetuar. Quer dizer, já é uma realidade, eu acredito que uma realidade que não dá para voltar atrás, como colocou muito bem o ministro. Quer dizer, a participação dessas entidades na formulação de políticas e na parceria, no estabelecimento das parcerias entre as organizações da sociedade civil e as organizações e o Estado. Vamos dizer, houve um avanço, quer dizer, na década de 90 com a lei das organizações sociais e a lei das chamadas OCIPs. Nós tivemos aí um avanço indiscutível. Hoje as organizações sociais respondem assim de uma forma
é muito forte por uma parceria na área de saúde, na área da cultura e na área da ciência e tecnologia. Na área da ciência e tecnologia, o governo federal hoje tem parcerias, entendeu, com institutos notáveis, como o antigo Laboratório de Luz Síncroton, a Rede Nacional de Pesquisas, o CGE, o Centro de Gestão Estratégica, que são modelos, e esse meu livro que você referiu justamente trata da construção desse modelo, modelos extremamente exitosos. Na área da cultura em São Paulo, a Orquestra Sinfônica, a Pinacoteca, todos esses equipamentos culturais hoje têm uma gestão extremamente flexível, uma gestão com muita eficácia, segundo avaliações. A área de saúde é uma área tradicionalmente muito difícil no Brasil, mas indiscutivelmente hoje também na capital de São Paulo, já só o governo municipal, ele praticamente quase 60% do atendimento é no âmbito dessa parceria público-privada. Organizações como o Hospital Sírio-Libanês, o próprio Alberto Einstein, a Santa Casa, que tem um problema complexo, que ele é histórico, entendeu? Também tem essa parceria. De forma que o modelo é um modelo que eu diria exitoso. Tem dificuldades? Tem, como todos os setores. A área pública, a área do mercado, vamos dizer, as empresas sempre têm problemas de fraudes, o Estado tem problema de corrupção. Então, essa estigmatização de organizações sociais, organizações da sociedade civil, eu acredito, com esse novo marco regulatório, praticamente se legitimou essa parceria, foi uma iniciativa extremamente oportuna da presidente Dilma, que eu acho que vem aperfeiçoar esse modelo, convivendo o novo marco regulatório que substitui os convênios, a lei das organizações sociais e a lei das OCIPs. Esse novo marco regulatório substitui os convênios em que sentido? Só para entender. O convênio era uma forma de parceria entre o poder público, o Estado e as organizações da sociedade civil. O convênio vem quase da década de 30, entendeu? É um arranjo, mas um arranjo muito rígido e que não permitia, por exemplo, era um controle por procedimentos e não um controle por resultados. Então, esse modelo, quer dizer, houve esse pacto agora no Congresso. O que diziam é que os convênios eram tão complexos que só, se me permite, meia dúzia. Claro. Os convênios são próprios para os entes federados. Perfeito. Para as prefeituras. Entre os órgãos, e não com as entidades sociais. Entre os órgãos públicos, permanece o convênio, mas, vamos dizer assim, nas parcerias público-privadas, na área social, entendeu? O convênio hoje tem dois modelos, um termo em que a iniciativa é da própria organização social e um outro termo de fomento, que é uma iniciativa do Estado. Tá, filho. Eu quero ver com o Pedro. Pedro, vocês da Lana lá, vocês encararam uma briga interessante aí, que é essa questão da propaganda infantil. E também a questão da obesidade, dos alimentos infantis aí. E você enfrentou uma outra área do poder público, que era Congresso e tudo. De que maneira que vocês conseguiram emplacar, digamos, até... porque há um lobby fantástico aí que pega grupos de mídia, pega os anunciantes, pega... E em relação à alimentação infantil, vocês colocaram nas cordas a Coca-Cola. De que maneira que foi montada essa estratégia de atuação junto ao Legislativo e junto à opinião pública? O Alana é uma organização aqui de São Paulo que trabalha para promover os direitos da criança. E nessa perspectiva, a gente adotou a estratégia do advocacy, que é advogar por uma causa. E para isso, a gente utilizou a participação direta, que é um princípio constitucional de democracia direta, para participar da elaboração de políticas públicas e legislativas no âmbito do Estado. Para isso é importante ficar aqui bem claro, a necessidade da participação social não deve ser restrita ao Executivo. A população, a sociedade civil tem que ocupar o espaço também no âmbito do Legislativo e do Judiciário. E foi por isso que a gente adotou, por diferentes estratégias, tanto por litígio estratégico no âmbito do Judiciário, tanto pela participação efetiva e rotineira no dia a dia do Congresso, para estimular o bom andamento dos projetos de lei. A gente acompanha já há mais de 8 anos projetos de lei que visam regular a publicidade dirigida ao público infantil, e também no Executivo a gente tem uma experiência nossa um pouco recente, mas viu a efetividade e a necessidade de ocupar os espaços dos conselhos. Nós participamos de 2 conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o CONSER, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E esse espaço de articulação política e social é fundamental para o fortalecimento e participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas
públicas. Então se faz fundamental esse fortalecimento dessas estratégias, melhoras incrementais e desenvolvimento o Estado tem esse dever de desenvolver ferramentas e mecanismos para facilitar a participação social. Como que se dá, digamos, essa participação? Que vocês participam lá das reuniões, deliberam conclusões, digamos, não tem poder deliberativo aí, né? Chegam alguns consensos e levam para o governo. Como é que se dá essa interlocução? Ela está azeitada hoje ou precisava ter algum mecanismo adicional para dar mais efetividade às decisões aí dos conselhos? Depende da natureza do conselho. Existe o conselho consultivo, que é o caso do CONSER, que não tem uma atribuição legal de deliberação ou de edição de resoluções, e existe um conselho, que é o conselho deliberativo, que ele, na sua gênese, na sua forma legal, foi definido uma competência de editar resoluções e, assim, ter uma eficácia plena quando decidir sobre algum tema. Obviamente, dentro das suas competências também legalmente definidas. Tá. Então, depende dessa forma de atuação. O CONSER, ele tem uma forma de atuação bem interessante, ele é consultado sempre pela Presidência da República em temas relacionados à segurança alimentar e nutricional, inclusive para a elaboração recente do Guia Nacional de Alimentação, que define diretrizes básicas essenciais para o que considerar o que é alimento, qual é a boa alimentação. O CONANDA já tem uma natureza diversa, ele é deliberativo, então ele tem competências para, de certa forma, criar políticas, as normas gerais das políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, inclusive no tema da publicidade. Então, só para entender uma coisa, o Instituto Alana aí, ele é bancado aí por pessoas ligadas aos maiores grupos empresariais, logo não é bolivariano como o pessoal começou a falar sobre as políticas de participação. Quem que são, vocês convivem com quem nesse conselho? Quem são os outros representantes? Os outros conselheiros? Também depende da natureza do conselho. No caso do CONANDA, são organizações, metade é um conselho paritário, então metade dele é formado por organizações da sociedade civil que atuam no âmbito da proteção e defesa dos direitos da criança e de uma série de setores, tanto da prestação direta da assistência social, como, por exemplo, maristas, salesianos, aqueles que prestam serviço de assistência por meio de creches, de convênios, etc., mas também organizações que fazem esse trabalho de advocacy para a melhora de políticas públicas e legislativas no âmbito da criança. E já no CONSER também é um pouco diferente, porque eles convidam setores representativos do tema, por exemplo, do consumidor, da questão de órgãos representativos de comunidades tradicionais. Então, realmente é uma diversidade muito grande representando a sociedade civil. No caso do CONANDA, existe também uma paridade com os ministérios do governo federal. Então, é uma oportunidade muito rica para que o próprio executivo ouça as demandas da sociedade civil e a própria sociedade civil entenda o funcionamento do executivo para criar soluções conjuntas. Quer dizer, essa diversidade não leva à radicalização de posições, permite aproximar mais as posições, é isso? Olha, sem dúvida é um desafio. Ainda há um desafio para a melhora do funcionamento dos conselhos. Cada conselho tem a sua especificidade. Então, o Conselho Nacional de Educação funciona diferente do Conselho Nacional de Saúde, que funciona diferente do CONANDA. Então, sem dúvida, existe ainda a necessidade de uma melhora da qualidade da participação, da formação dos conselheiros e até mesmo da representatividade e como se dá o processo de escolha. Isso é muito importante para gerar uma maior representatividade. A gente vai ver uma pergunta agora selecionada pelo jornalista Dima Soldi, encaminhada pelo portal brasilianas.org. Lembrando que o programa foi gravado e por isso não é mais possível receber perguntas. Depois nós vamos falar sobre a indicação dos conselheiros. Temos uma pergunta da Rita Maria Carvalho, do Rio de Janeiro. Ela pergunta se o incentivo às organizações sociais não tende a tirar a responsabilidade dos entes públicos. Qual o limite de atuação, ministro, das organizações sociais? Até onde que o Estado... Qual que é aquela atividade que é precípua do Estado, que ele não pode abrir mão, e qual que é aquela que ele pode abrir mão? Olha, Nassif, primeiro eu quero ressaltar que o Pedro fez uma excelente descrição dos conselhos. Acho que é uma resposta extraordinária que ele acaba de dar para essa polêmica que nós temos aí. E eu diria que há muitas das boas políticas que nós fizemos nesses últimos anos que não estava no plano de governo nem em 2002, nem em 2006, nem em 2010. Foi fruto desse debate fecundo, tenso, dialético, duro, que elas surgiram. O Brasil Sem Miséria, por exemplo, o ProUni, a Lei Maria da Penha, o próprio SUS, que é fruto do movimento sanitarista e depois do Conselho de Saúde e assim por diante. Então, Nassif, essa definição do que é exclusivo, ela não... É muito difícil estabelecer um limiar rígido
É claro que o Estado deve cumprir a oferta de serviços básicos à população. E a definição do planejamento. Né? Exatamente. Agora, há muitas funções que não convém que o Estado realize, até porque a sociedade o faz de maneira muito mais adequada, muito mais eficiente. Eu diria que toda ação de cuidado humano em relação à criança, em relação ao idoso, em relação ao vítima da drogadição e assim por diante, é muito próprio que a sociedade faça, até porque eu acho que isso é um direito da sociedade, é uma forma de exercício da cidadania tão importante quanto a participação no debate, no voto e assim por diante. Eu vou dar só um exemplo. Nós tínhamos, no começo do governo Dilma, que chegar a 1 milhão de cisternas no Nordeste. Tínhamos feito um avanço já, e a presidenta, achando que podíamos acelerar isso, resolveu não prescindir das organizações sociais e fazer diretamente com estados e municípios. Deu zebra. Não funcionou. Inventamos a história das cisternas de plástico, que não foram adequadas, porque a cisterna feita de placas, feita ali no local, é muito mais pedagógico. O cara aprende a fazer, aprende uma profissão, aprende a como cuidar daquela água. Quase 6 meses nós ficamos parados porque a coisa não andava. Voltamos para a ASA, que é um conglomerado de entidades sociais do Nordeste. A coisa desandou e, se Deus quiser, no final desse mês nós vamos atingir 1 milhão de cisternas realizadas por entidades que usam o recurso público, prestam conta e cuidam da Ministro, causa. quando a gente analisa as políticas públicas aí dos últimos tempos, tem uma gozado. Quando você pega aquelas bem-sucedidas e as mal-sucedidas, você vê um corte claro. E as bem-sucedidas, você teve processo de discussão aberto, todo mundo participou, definição de vários agentes, interdisciplinaridade, vários ministérios participando, e as outras de uma maneira fechada. Você acredita que hoje a gente tem, digamos, um pensamento burocrático, aí ele tende sempre a ser compartimentalizado dentro da gestão pública. E os ministros também, eles tendem cada qual a puxar para o seu setor. O Brasil tem hoje condição de dar um salto a partir do próximo governo, seja quem for, institucionalizando, digamos, esses modelos sistêmicos e participativos de fazer política pública? Eu não só acho que tem condição, Nassif, como é uma necessidade. É como nós dissemos no início do debate. Eu acho que não dá mais para você fechar dentro do executivo ou do legislativo perdendo essa riqueza. Nassif, se você pensar bem, quem se opõe... Essa história da participação não é inocente. Porque quando você abre, o que você faz? Você democratiza o acesso. Pede o lobista, É isso. Por que as elites, padrinho... As elites resistem, como no caso do Congresso agora, a um simples decreto, que o decreto simplesmente regulamentou, que o Pedro acabou de descrever magistralmente. A resistência vem da onde? É que quem sempre teve acesso direto aos gabinetes, porque financia as campanhas, ou porque tem, via esses meios, acesso direto aos gabinetes do Executivo, não vai gostar de um acesso mais amplo. Porque esse acesso mais amplo significa, sem dúvida nenhuma, também a democratização das políticas. Claro. Não vamos ser inocentes aqui. Não vamos ser ingênuos. São então, interesses é um debate duríssimo que está em jogo. Macron. Agora, eu acho uma necessidade. Se a gente quiser continuar com o Brasil avançando e aprofundando a democracia, pobre do governo que se fechar a essa realidade que veio para ficar. Isso aí. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute o papel das organizações sociais no atendimento de serviços públicos. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender um pouquinho como que é possível estabelecer mecanismos de controle de resultados adequados às organizações sociais e também como que se dá a questão da indicação dos conselheiros. O Naves estava com algumas observações aí sobre a indicação. O que acontece é que no Brasil hoje a gente vive um período assim de valorização excessiva dos órgãos de controle. Você parte de algumas premissas, veja só, quando você, inclusive no Congresso Nacional, elabora uma lei, quer dizer, algumas premissas equivocadas, como por exemplo uma premissa de que toda ONG tem alguma dificuldade ou é desonesta, etc. É um preconceito.
Eu imagino as dificuldades que teve o governo para aprovar esse marco regulatório do terceiro setor, aí hoje que foi promulgado na semana passada. Então, o que acontece é que há um preconceito e hoje os órgãos de controle, vamos dizer, tornam o Estado brasileiro extremamente rígido, um Estado assim impermeável a algumas soluções. Meras irregularidades são taxadas como vamos dizer, crimes, etc. E eu acho que nesse ponto, ministro, o marco regulatório das entidades do terceiro setor, ele foi muito severo, eu diria até, muito duro com as organizações sociais. Elas não mereciam vamos dizer, uma criação de novas irregularidades segundo a lei de improbidade. Eles ampliam a lei de improbidade? Exatamente, tem novas figuras de improbidade. Então, eu acho, e aqui, ministro, o governo tem uma oportunidade na regulamentação desse marco regulatório de criar assim, um ambiente de pacificação. Não é possível esse aspecto de punir inúmeras pequenas irregularidades de entidades no interior do Nordeste, do Rio Grande do Sul, etc. Meras questões formais, procedimentais e não de resultado, que são hoje objeto de processo ou no Tribunal de Contas ou no Ministério Público, etc. Então, as organizações sociais tem um controle muito rígido, você pensar. Hoje, esse modelo das organizações sociais e agora, vamos dizer, as entidades do terceiro setor que estão sob a égide desse novo marco regulatório, tem um controle interno muito forte. As organizações sociais têm um controle de um conselho consultivo, têm um controle de auditoria independente e tem um controle de toda a sociedade. Fora que esse termo, vamos dizer assim, esse contrato de gestão é um contrato fiscalizado pelos tribunais de contas, pelas corregedorias, pela advocacia, no caso da União, Advocacia Geral da União, e pelo próprio Tribunal de Contas da União. Então, há um excesso de controle e, às vezes, até essas instâncias não dialogam entre elas. Então, mas só para entender, esse projeto ele desburocratizou um pouco de um lado. Onde que ele complica do outro? Esse projeto ele avançou, por exemplo, ele tornou muito clara essa aproximação das entidades do terceiro setor com o órgão público. Ele instituiu, já era uma prática em alguns estados membros e alguns municípios, o certame, ou seja, uma competição. Nós temos, se você tiver algumas entidades aptas a fazer essa parceria, você tem que abrir uma espécie de um concurso, um certame, uma chamada pública para escolher a entidade. É um grande avanço. O marco regulatório apregoa a questão do controle por resultados. Agora, não basta isso. Nós temos aqui no Brasil uma crença muito grande que a lei vem e resolve. Não. O Poder Executivo tem uma responsabilidade muito grande aí num planejamento adequado do que ele quer efetivamente. E isso há um incentivo no marco regulatório, mas isso precisa ser praticado. Como nós falamos aqui dos conselhos, dessa participação, quer dizer, há quase uma unanimidade da democracia participativa, etc. Mas se a gente não criar condições para que esses conselhos e essas conferências nacionais funcionem, entendeu? Nós não temos ainda uma avaliação, vamos dizer assim, divulgada e competente dos resultados dessas conferências nacionais. Então, eu queria ver esse ponto aí que o Gilberto colocou tempos atrás. Primeiro, como que se separa, digamos, de uma maneira não burocrática, a organização séria das picaretas que existem, obviamente. E o segundo foi um site que em Brasília foi anunciado, você anunciou lá numa das reuniões, para pegar todas as demandas dos conselhos e listar para fazer o acompanhamento daquelas que vão ser acatadas ou não. Esses dois pontos, como é que estão sendo trabalhados? Pois é, Nassif, o Mauro tem razão. Nós vamos ter agora, e por isso, Mauro, nós vamos fazer o processo de regulamentação desta lei de maneira também participativa, tem que ser assim. Só uma questão, o Mauro é um grande jornalista. Desculpa. Eu sou o Rubens. O Rubens, me perdoe. Não, que isso. São meus 63 anos. Não, que isso. Essa questão da regulamentação ela é fundamental exatamente para acertar, para que a gente não caia de novo no processo de burocratização. Eu vou dar dois exemplos bem claros aqui para a gente entender. Eu cansei de receber na minha sala, ainda como chefe de gabinete do Lula, a doutora Zilda, que dizia: Gilberto, pelo amor de Deus, tem que simplificar, doutora Zilda Arnes, as regras, porque como é que eu vou provar, como é que eu vou fazer a nota da abobrinha
que é comprada lá na feira para fazer a sopa da criançada, do mototaxista que leva a enfermeira, a agente de saúde, para fazer a pesagem das crianças. Tá? Então, e era um drama, e ela gastava, a pastoral da criança gastava, ela me dizia, uma soma enorme de recursos só para manter uma burocracia, somando notas, aquela coisa toda. Por outro lado, você tem o caso do sujeito que recebeu dinheiro para fazer alfabetização e te apresenta a lista, a assinatura falsificada de um monte, e você vai lá, confere e deu tudo certo, e vai pagar para ele o trabalho, sem medir o resultado. Então, esses dois extremos é que nós tivemos que trabalhar. De um lado, a responsabilidade com o recurso público, você não pode jogar o dinheiro público sem critério, mas ao mesmo tempo ter uma confiança e poder fazer uma verificação através, no caso, do resultado. Então, nós procuramos nos comportar dentro do marco regulatório um pouco dentro dessa... E nós acreditamos, Nassif, que tem sim condição de fazer uma gestão adequada, porque até a prova em contrário, todo cidadão é honesto e toda organização funciona bem, como disse o Rubens. O problema é que quando você faz um cipoal burocrático de leis, é o contrário. Isso. Você acaba favorecendo esse malandro que consegue as assinaturas, que faz as coisas, e você se engana. Então, acho que é por esse caminho que nós estamos trilhando, e por isso a nossa preocupação em agora fazer, de fato, uma regulamentação participativa, de modo que as próprias entidades nos ajudem, de novo, como já fizeram na redação da lei, a encontrar um caminho que não seja, que não inviabilize. Então... E nesse ponto de vista, a chamada pública é um dado muito importante. Outra coisa importante é que nós colocamos a lei da ficha limpa. Quem tem um processo já julgado não pode constituir uma entidade. Enfim, medidas preventivas, digamos, que ajude a fazer o caminho mais tranquilo. Pedro, vocês têm algum convênio, alguma coisa com o setor público? A gente tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para a manutenção de um centro de educação infantil, a antiga creche. A gente atende 230 crianças na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. E, sem dúvida, é uma iniciativa muito importante para que a gente consiga, de certa forma, desenvolver a comunidade que a gente atua na Zona Leste. No entanto, essa parceria ela cobre apenas 40% dos gastos com as crianças per capita. E como é que é a burocracia? Olha, sem dúvida, exige bastante de organização, de realmente prestar contas mensalmente à prefeitura, mas isso está bem azeitado, né? Existe uma resposta muito rápida da liberação do recurso. Agora, o mais importante é, sem dúvida, o poder público entender a necessidade também de incrementar determinadas ações para o aumento da renda per capita por criança, por exemplo, ou aos mesmos benefícios que o sistema de prestação de assistência social direto tem. Por exemplo, no caso dos professores, um professor da rede pública, da municipal, ganha cerca de R$3.000. Na nossa, a margem é um pouco de R$1.300. Então, existe ainda um desnível muito grande. Fora a questão da parada pedagógica, que é possível na rede da prestação direta e na nossa uma vez por mês, o que dificulta o desenvolvimento pedagógico de ensino. Então, sem dúvida, ainda há muitas melhoras para ser feitas nessa questão da parceria para a prestação de um serviço direto. Rubens, eu queria entender um pouquinho essa questão dos controles. Você falou aqui das diversas instâncias de controle. Tempos atrás, quando teve essa discussão do Plano Nacional de Educação sobre a paz, eu levantei, pela internet, rapidinho, uma PAI no interior do Paraná que atendia, não sei, 100 e poucas crianças. Lá em cima do fato de ser uma PAI, ela tinha construído um clube social com 4.500 metros quadrados, uma área para fazer bailes e tudo. E tinha uma escola particular onde as crianças com deficiência não entravam e aparentemente sem nenhum problema legal. Por que as APAIs, para dar um exemplo só, elas conseguem ficar ao largo? Que tipo de característica jurídica que ela tem para ficar ao largo de toda forma de controle? Porque esse é um dos pontos que o próprio Ministério Público reclama. Fala, tem muito setor que o governo federal dá o recurso, ou estadual, dá o recurso e não tem como fiscalizar mais. Qual que é a característica jurídica aí que permite ficar ao largo aí dessa fiscalização? Olha, as entidades no Brasil ou são associações ou são fundações. As fundações têm um próprio órgão do Ministério Público que as controla, que velam por elas, ou inclusive orienta. Então você percebe quando
é criada uma fundação, olha só, essa fundação parte de uma legitimidade muito grande. Entendeu? Às vezes, por exemplo, Fundação Gol de Letra, do Raí, ele optou por uma fundação, entendeu? Justamente para não ter esse tipo de problema. Olha, o Ministério Público vai controlar também, vai me ajudar. Então já parte de uma legitimidade. As associações, não, elas estão um pouco distanciadas. Os próprios associados é que, vamos dizer assim, que controlam e que dirigem. Quando tem parcerias público-privadas, aí é diferente, que tem os órgãos de controle também. Mas elas, então, cada entidade tem a sua. E as APAES, por exemplo, tem uma tradição, tem um prestígio na comunidade que todos, vamos dizer assim, todos alimentam, todos colaboram com ela. Mas quando entra recurso federal, por exemplo, do Fundeb e tudo aí, também não tem controle. Não, veja só, o controle, e aí a importância, e o ministro trabalha muito essa questão da representação, etc. A comunidade, as organizações da sociedade civil tem esse lado importante de participação, mas tem esse lado do controle social também. E o que nós temos, a experiência, por exemplo, como o orçamento participativo do Rio Grande do Sul, mostrou que a sociedade tem condições de também fiscalizar. Entendeu? E fiscaliza muito bem e denuncia. Agora, nós precisamos de respostas rápidas dos órgãos de controle e não controles, vamos dizer assim, depois de 5 anos, quando não há a mínima condição de uma defesa, vem para os jornais e diz, olha, naquela entidade que cuida de uma creche em Perus, em São Paulo, teve um problema lá. Não, o poder público tem que estar junto, monitorando, capacitando. Quando chega na mídia, o problema administrativo é tratado como se fosse um problema criminal também. Daí, exatamente. Bom, vamos a uma outra pergunta selecionada pelo jornalista Dima Soldi. Lembrando que o programa já foi gravado e as perguntas encaminhadas pelo portal www.brasilianas.org. A pergunta é da Fátima Souza, de Santo André, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: como garantir que as organizações sociais não dependam só dos recursos públicos para se sustentarem? Elas precisam apresentar um modelo financeiro próprio quando fecham um contrato com o poder público? Ministro. Eu acho que a Fátima toca numa questão, Nassif, muito importante, que nós temos que trabalhar no Brasil cada vez mais, que é também a parceria sociedade-sociedade. Nós temos uma legislação, né, Rubens, quase que proibitiva dessa atividade. Há muitas fundações do exterior que vêm buscar auxílio de empresas aqui no Brasil pela dificuldade que as empresas têm de fazer uma doação. Nós tivemos um caso recente de um grande escritor que fez uma doação de uma fazenda super bem montada aqui no interior de São Paulo para a Universidade Federal de São Carlos. Constituiu-se ali um belíssimo campus de ciências agrícolas e agrárias, e ele teve que pagar em torno de R$560 mil de impostos, algo assim. Pela doação? Pela doação. Quem que é esse? É o nosso famoso, o querido Raduan Assad. Olha só. Ele levou quase 2 anos para conseguir essa doação. Ele queria doar para a USP, mas não se encontrou aqui no estado de São Paulo uma fórmula de fazer a doação. Sim. Aí falaram com a gente, um assessor meu, Sérgio Ali, me procurou e falou, olha, tem um escândalo, o Raduan quer dar uma fazenda. Ou seja, eu falei não é lavoura arcaica, é estado arcaico. Exatamente. Aí eu quero, aliás, fazer uma homenagem ao Raduan, porque... Olha que beleza, hein? Maravilha. E aí eu falei com o presidente Lula, que chamou o Fernando Haddad, nós aceleramos o processo, mas na hora H nos vimos frente a esse escândalo. Então há um problema, e já no Congresso um projeto, que o Paulo Teixeira foi o relator, para que a gente facilite e estimule esse padrão de contribuições para as fundações que as empresas podem dar, e não só não sejam punidas, mas como estimuladas. Então, de um lado, eu só queria, a propósito da pergunta da Fátima, comentar essa questão. Agora, para receber de fato os recursos públicos, uma entidade tem que estar, naturalmente, tem que fazer um projeto, tem que participar daqui para frente sempre de uma chamada pública, porque você não pode, o governo não pode escolher quem ele quer ser o seu parceiro. Ele tem uma questão que ele apresenta e várias entidades podem se candidatar, ou a entidade apresenta um projeto que vai ser objeto de uma análise do governo federal, e aí ela tem que mostrar capacidade técnica, ter pelo menos 3 anos já de pré-existência, para o cara não fundar uma entidade e querer já pegar um dinheiro social imediatamente. Ela tem que provar um certo caminho, uma idoneidade, e a partir daí, então, ela passa
a fazer a parceria. Bom, vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute o papel das organizações sociais no atendimento dos serviços públicos. E um dos pontos centrais é a questão da transparência. Eu queria ver com o Pedro. Pedro, como que funciona hoje a lei de transparência? De que maneira que vocês usam? Para que vocês usam? O que vocês fiscalizam? Olha, sem dúvida a lei de acesso à informação, ela foi fundamental para dar mais transparência e para permitir o acesso da sociedade civil a dados importantes do poder público. Então a gente utiliza não só no âmbito do executivo, solicitando dados com relação a políticas públicas, como também no legislativo nós já utilizamos. Por exemplo, solicitar de um deputado federal por que ele não apresentou um parecer ainda. Ah, pode isso. Não sei se ele segura. Por que ele não apresentou ainda? Porque o prazo já correu e ainda não foi feito nada. Boa. Então esses instrumentos legais devem ser utilizados como forma de controle mesmo, como forma de dar transparência e clarificar quais são os interesses envolvidos. E também no judiciário, porque todos fazem parte do Estado e todos estão sujeitos a essa lei de acesso à informação que dá mais transparência e facilita o relacionamento da sociedade civil com o Estado. Tá, filho. Naves, essa questão dos indicadores é uma coisa disponibilizar dados aí. Os dados têm que virar indicadores. O que precisa, digamos, para se avaliar, controlar um determinado setor de organizações sociais? Que tipo de informação que é relevante? Olha, eu posso falar um pouquinho antes da questão da lei de transparência. Sim. Entendeu? Eu tive uma experiência sobre os Jogos Limpos, chamados Jogos da Copa agora. Então o Instituto Etos constituiu um grupo e eu representei a Ordem dos Advogados do Brasil. Então cada Tribunal de Contas no Brasil tem uma metodologia para apresentar suas informações. Vamos dizer assim, cada corregedoria tinha a sua metodologia. Então eu acho que começa uma primeira grande dificuldade nossa, você entendeu? Cada órgão de controle ter a sua metodologia, não tem uma unificação, quer dizer, não tem uma integração nesses órgãos de controle e nas informações, consequentemente. Agora, nas organizações sociais, entendeu? A questão dos indicadores é fundamental. Por exemplo, na área da cultura, você tem não só o aspecto da qualidade, mas você tem algumas metas com indicadores. Por exemplo, algumas exposições que você ao mesmo tempo tem uma avaliação de qualidade, mas também uma avaliação do público interessado. E o número de exposições por ano, que tipo de exposição, se aquelas exposições, e daí a importância de você conjugar um bom projeto, e aí o executivo tem que estar muito preparado para ter um bom projeto, para assinar o que ele quer efetivamente com esse contrato de gestão e depois a eleição desses indicadores. Na área da saúde, então, é fundamental a questão dos indicadores. Por exemplo, brevidade nas consultas. O cidadão fica insatisfeito com uma demora, etc., com uma impossibilidade de você ter acesso a algum exame feito por alguma organização social. Então, isso aí, os indicadores nessa área da saúde são importantíssimos. E a definição, quem faz esses indicadores? É o poder público. Então, daí a importância de você salientar que, vamos dizer, o Estado, ao estabelecer essas parcerias público-privadas, ele não está abrindo mão das suas prerrogativas, do seu poder. Ele é que determina o que ele quer. Então, mas essa questão dos indicadores aí não está merecendo aí uma discussão mais ampla sobre a maneira de usar os indicadores? Só para dar alguns exemplos aí. Você teve, até outro dia nós fizemos aqui o Nelson Machado, você teve uma explosão de auxílio-doença na Previdência Social. Daí foi feito um trabalho para puxar a meta para baixo. Eu tenho uma secretária que faz 10 anos que ela teve um AVC, não se recuperou, até hoje não conseguiu se aposentar, pela busca do indicador. Outro dia eu conversava com alguém aí de um posto de saúde e ele falou, olha, o indicador que mede eficiência aqui é fila, ou da Previdência talvez. O nosso posto tem uma baita de uma fila porque nós atendemos melhor. Se tem mais efetividade no atendimento, né? Então essa questão dos indicadores, às vezes você vai para um quantitativo também que acaba embaralhando um pouco a maneira de avaliar os serviços também, né? Precisaria ter algo qualitativo também, talvez pesquisa de opinião, talvez, sobre a qualidade do atendimento. Veja só, o problema vai para a
academia, as Isso. nossas universidades, você entendeu? Elas estão nos devendo alguns estudos e teses, etc., sobre indicadores. Já começam a surgir vários. Na área da ciência e tecnologia, por exemplo, nós temos indicadores muito bons e de como é que é o atendimento, a interação indústria, por exemplo, o laboratório de luz síncroton, como é que é o CNPEM hoje, que é a nova denominação, como é que essa relação se faz, como é que são os resultados disso. Então, você tem algumas áreas, já que principalmente essa área da ciência e tecnologia, os indicadores são muito bons de estudos realizados, etc. Agora, a área da saúde é uma área muito delicada. Entendeu? É uma área que mexe diretamente com a população e mexe com o cidadão. Eu quero sempre o melhor atendimento. Eu vi falar de um exame, você entendeu, novo que se faz para diagnosticar um tipo de câncer, de alguma coisa, eu vou atrás daquele exame, eu tenho direito de ter o melhor. Então, é essa dificuldade, eu acho que os indicadores, é uma tarefa hercúlea e mudar essa cultura nos órgãos de controle, o ministro vai se deparar aí com que não é um trabalho de cima para baixo, você não muda, você tem que discutir, você tem razão quando você fala, é uma discussão profunda, importantíssima para o país, essa dos indicadores e da avaliação das políticas públicas. O ministro, tem alguma discussão em andamento com o Tribunal de Contas e tudo sobre a metodologia de fiscalização mesmo? Essa metodologia quantitativa de fixar a quantidade de tijolos adquirida, sempre se fala que vai mudar, se teve o regime de contratação diferenciada lá que melhorou em alguma coisa, mas há uma discussão de fundo para tentar mudar a característica da fiscalização brasileira, para concentrar em resultados? Olha, Nassif, que eu conheça diretamente, não. Há um diálogo bom com o TCU, muitas vezes é importante esse diálogo porque ele leva à compreensão de situações até subjetivas, às vezes, que não são levadas em conta, certos aspectos todos do processo que um técnico fechado lá no TCU não consegue dar conta, então é um diálogo importante, mas eu devo dizer que eu desconheço um diálogo mais profundo que vá às causas. E isso de todo modo, está urgente, porque nós temos situações em que você tem muito mais órgãos de controle, profissionais dos órgãos de controle trabalhando do que propriamente quem está lá na ponta. E isso provoca naturalmente hoje no Brasil, como sempre diz o presidente Lula, o Juscelino jamais faria Brasília no dia de hoje. Então nós estamos indo por um caminho de uma inviabilização da capacidade operativa do Estado, digamos, em função de um excessivo controle que nem sempre dá resultado, dá conta efetivamente da verificação do procedimento correto ou não que foi dado ali. Alguns anos atrás, eu lembro que o TCU tem bons quadros técnicos lá, que eles estavam começando a julgar o mérito de políticas públicas também. E ficou meio uma dúvida aí se eles não estariam invadindo uma área de atribuição do Executivo. Essa questão ficou meio suspensa? Ela está suspensa, há um desconforto, porque a rigor o TCU é um órgão de auxílio do Legislativo, mas sem dúvida nenhuma ele cada vez mais está se transformado num tribunal político, e isso é um desconforto. Aliás, eu queria aproveitar para dizer isso, eu acho que está mais do que na hora, e acho que junho trouxe isso também, de nós pensarmos numa reforma do Estado brasileiro e uma reforma política. Eu sou absolutamente entusiasta desse movimento por uma reforma política, mas que não é apenas eleitoral, é também porque tem que acabar esse perverso financiamento empresarial de campanha, mas também a questão da participação. Eu acho que ela precisa ser revisitada, rediscutida, aprofundada, e aí é lei, não é decreto, aí tem um amplo debate, e naturalmente também tudo isso, Nassif, que torna o Estado pouco operativo. Isso. Nós efetivamente não podemos aceitar essa realidade como estabelecida de que o Estado é um paquiderme, de que o Estado não... Nós não podemos aceitar isso, nós temos que nos insurgir contra isso, e aí só um amplo debate e uma ampla mobilização para a gente fazer isso, de fato. Naves, em termos aí de legislação comparada, que lições que a gente pode tirar de países que conseguiram trabalhar melhor essa questão da burocratizante aí? Olha, eu acho que a maioria dos países tem uma legislação mais flexível, um tipo de controle menos rígido. É uma tensão e numa ADIM perante o Supremo Tribunal Federal, com amicus curiae pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, pela Academia Brasileira de Ciência, no caso da Lei das Organizações
sociais, nós apontamos essa tensão permanente do Estado brasileiro entre um Estado burocrático, weberiano, e um Estado que a gente chama um Estado mais gerencial, mais flexível, um Estado à busca de um Estado estratégico. Eu acredito que seria só uma reforma política. Eu acho que na base, o governador Montoro já falava isso, que é a reforma das reformas, a mais importante. Eu acho que oportunidades a gente perde. Por exemplo, nós temos 3 candidatos hoje à presidência da República com um índice fantástico de intenções de voto. Quer dizer, por que não se tem um pacto mínimo de reforma política? Por que não há um diálogo mínimo entre esses candidatos? Porque todos eles serão vítimas desse presidencialismo de coalizão. As dificuldades de colocar isso. Você entendeu? O próprio... existem pessoas, e aí, ministro, nas diversas campanhas aí, partidárias disso. Por que você não faz um pacto mínimo pela reforma política e apresenta os 3 candidatos subscrevos? Isso é um projeto nacional, isso vem ao encontro das nossas necessidades. Eu acho que seria um avanço e uma lição de cidadania que os candidatos dariam também nesse pacto. Mas infelizmente não se fazem mais francos motoros aí, que foi uma referência efetivamente fantástica. Eu acho que foi a referência política máxima aqui de São Paulo, nesse período todo aí de tolerância, de pacificação, de diálogo, de permitir criar quadros, né? Mas, de alguma forma, pegando a reforma política e os partidos não envelheceram demais, Gilberto. E São Paulo não envelheceu demais aqui, todos os partidos, não estou falando do governo do Estado, estou falando de PT, PSDB. Não, eu não tenho dúvida, não, estou inteiramente de acordo. Eu acho que houve um envelhecimento que não dá conta das tarefas que nós temos que realizar. Por isso que eu acho que, de fato, nós temos que estar muito de olho naquilo que veio das ruas, não por demagogia, mas na certeza de que esses movimentos, ainda que difusos, confusos e sem muita... Está nascendo um embriões de novos padrões de organização. E os partidos, se eles quiserem sobreviver efetivamente como forças políticas, eles têm que se revisitar. Eu vejo pelo meu partido. Nós demos uma grande contribuição, eu acho, para mudar a cultura política do país, mas fomos inoculados pelos velhos vícios também e sofremos isso. E perdemos capacidade de diálogo, capacidade de militância. E abrir espaço para o pessoal que está vindo, né? Exatamente. Porque você consegue o seu espaço e daí você fica uma barreira para quem está vindo de baixo. Exatamente. Então, essa coisa de uma renovação, e aí só o contato com a base, aí só a atenção clara para esse diálogo. Por isso que a gente advoga a coisa da participação, porque é uma energia que vem para dentro da sociedade e vem de forma bastante organizada, bastante forte, enérgica, para poder, eu acho, dar essa renovada, senão... Ô Pedro, esse negócio das redes sociais, eles trouxeram uma radicalização política aí, você tem de volta até a Guerra Fria aí, direita, esquerda. Dentro desse ambiente das conferências aí, das comissões, dos conselhos, como é que você sente esses ventos ideológicos? Isso aí nesse ambiente, esse ambiente é contaminado também ou aumenta o embate, mas permite também você tirar consensos mais amplos que aqueles restritos a um setor só? Não, sem dúvida existe uma influência muito grande, porque a rede social ela faz parte de uma forma de comunicação. E como comunicação, as demandas também chegam nos conselhos, nesses ambientes de participação social diante do Estado. Então, sem dúvida, existe uma influência bem grande. No entanto, a gente não pode olhar a participação por meio das redes sociais exclusivamente nesse ambiente. A gente tem que levar isso e qualificar esse debate para os ambientes de decisão, que tomam decisão. E o conselho é um ambiente que possibilita você levar essa demanda que antes é expressa somente em rede social no âmbito da política pública, na política legislativa, participando de audiência pública. Então, transpor esse ativismo que a gente fala de redes sociais por um verdadeiro ativismo de participação democrática é muito importante. A gente não pode ver a democracia, a participação social apenas como um direito, ele é um dever de cidadania. A gente tem o dever de participar ativamente. E as pessoas que não estão interessadas nisso e fazem oposição a esse tipo de democracia participativa também têm esse dever de participar desses espaços dialógicos de resolução de conflitos, de busca de consenso e tomada de decisão entre a sociedade civil e o Estado. Vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi, enviado pelo portal www.brasilianas.org. O Vitor Mariano, de Recife, ele quer saber quais são as áreas de serviço público mais necessárias para o aumento de parcerias público-privadas.
O Naves que tem acompanhado um leque bom aí, você já mencionou, mas só para reiterar, né? Eu acho sempre que tem áreas estratégicas do Estado, a área da justiça, da polícia, a área de segurança, que indiscutivelmente essas áreas não pode haver, quer dizer, um aparelho de Estado tem que ter um controle total dessas áreas. Mas as demais áreas, os chamados serviços públicos não exclusivos, como é o caso do meio ambiente, da saúde, da educação, cultura, ciência e tecnologia, são áreas que o Estado pode estabelecer boas políticas públicas por meio dessas parcerias. E áreas novas também hoje, o mesmo planejamento urbano, tem o município de São José dos Campos hoje, tem uma parceria, uma organização social que tem parceria com o município para cuidar desse planejamento estratégico disso. A área do esporte, por exemplo, no município de São Paulo, tem uma associação que foi uma inspiração da Ana Moser, entendeu? Que de muito sucesso aí na área do esporte. Então tem áreas, eu chamaria o fomento dessas atividades, principalmente nos chamados serviços públicos não exclusivos do Estado. Bom, o programa Brasilianas.org sobre organizações sociais termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gilberto Carvalho, do advogado com o autor do livro Organizações Sociais, a construção de um modelo, Rubens Naves, e do advogado do Instituto Alana, Pedro Artung. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Soldi, de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se que você pode continuar colaborando, mandando sugestões, textos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, agora mais cedo por conta do horário eleitoral. O programa irá ao ar às 7h30 da noite. Eu espero você lá.